paz do Senhor, crianças, eu sou a tia Miriam e nós vamos continuar aprendendo sobre alguns personagens que estão neste livro sagrado que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E tem tantas histórias legais, tem personagens que nos inspiram, pessoas que viveram e transmitiram o amor de Deus através de suas vidas para cada um de nós. Hoje nós vamos aprender a história de um rei. Por isso que eu tô com essa coroa aqui toda especial. O rei, ele se chama Josafá. Repitam esse nome, Josafá. Todas as vezes que eu falar o nome Josafá, você aí da sua casa vai fazer esse sinal aqui, ó. Com as duas mãos vai colocar aqui na cabeça para dizer que é uma coroa, tá? Então a gente vai se lembrar do rei Josafá. Combinado? Antes de tudo, eu quero relembrar com você que a gente ouve Deus através da leitura da Bíblia. Por isso é importante a gente ler a Bíblia, porque é Deus falando conosco. E a gente fala com Deus através da oração. Por isso a gente não pode nunca deixar de orar, porque é a maneira que a gente fala com Deus e aí Deus ouve a gente. Então vamos cantar um hino, leia a Bíblia e faça a oração? No já, vou contar até 3. 1, 2, 3. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, estica bem o braço. Se quiser crescer, se quiser crescer, fica até na ponta do pé. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Eu não quero diminuir, eu quero crescer cada vez mais com Deus. Eu tenho certeza que você também, né? Então, vamos sempre ler a Bíblia e fazer oração a Deus, falar com Deus. Bom, a história do nosso rei Josafá, o nosso rei Josafá, está escrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E aí eu vou contando para vocês tudo o que está escrito aqui neste livro que é tão especial, que é a Palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Gente, 3 povos se reuniram e decidiram atacar o povo de Deus. Josafá, lembra de fazer o sinal lá, ó, coroa. Josafá, ele ouviu aquilo. Vão atacar o meu povo, eu sou o rei, eu preciso cuidar. Josafá era o rei de Judá e ele precisava cuidar do seu povo. Vamos continuar vendo o que aconteceu? Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Olha só, o rei Josafá, ele, quando ouviu aquela notícia, sentiu medo. Ele sentiu medo. Mas ele não deixou o medo dominar a vida dele. Ele pediu ajuda a quem? Quem poderá me defender? Jesus! Olha só, Josafá, ele orou ao Senhor Deus. Ele convocou todo o povo de Israel e foi clamar ajuda a quem pode nos ajudar, ao Senhor. E vamos dar continuidade à história. O que será que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, estava todo o povo reunido. O Senhor usou um profeta para dar a seguinte mensagem ao rei Josafá. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá.
não fiquem com medo. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Olha só o recado, a mensagem que Deus mandou através de um profeta. Ele falou para o povo não ficar com medo, não ficar desanimado, porque a batalha era do Senhor. Quando os encontrarem, a mensagem que Deus estava passando continuou. E o profeta falou: quando encontrarem os seus inimigos, vocês não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Gente, Josafá e todo o povo, o exército de Israel ia para a guerra e a instrução é para eles ficarem parados e simplesmente ver o livramento do Senhor? Será que o rei Josafá vai fazer? O que será que ele vai fazer? Eu quero continuar lendo. Vamos continuar? Então, o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Quando eles reconheceram a voz de Deus e ouviram que Deus estava cuidando de toda aquela situação, eles simplesmente se humilharam diante do Senhor e adoraram ao Senhor. De certa forma, eles já começaram a agradecer pela vitória, antes mesmo da vitória realmente ter acontecido, sem eles terem visto. Aí Deus ainda continuou dando algumas ordens, algumas instruções, porque Deus falou que era para ele mandar colocar o seu exército na frente, assim, o pessoal que cantava e tocava. Então o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, na frente do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então imagine eles cantando. Gente, eles estavam cantando e quando eles se aproximaram dos 3 reinos que tinham se juntado para fazer guerra contra Israel, eles se aproximaram e ficaram lá parados, só cantando. Aí eles viram que no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon. Gente, aqueles 3 reinos que tinham se juntado para destruir Israel, simplesmente eles começaram a brigar entre si. Deus trouxe uma confusão entre eles, que eles se autodestruíram. Eles se derrotaram. Israel não precisou fazer nada. Eles precisaram simplesmente obedecer às ordens de Deus e cantar. Por isso é importante a gente nunca se esquecer que todos os dias a misericórdia do Senhor, ela se renova e nos alcança. A gente nunca pode se esquecer disso e a gente sempre deve dar muitas graças a Deus, ser muito grato, dizer obrigada, Senhor, obrigada. E olha só, continuando, quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Deus é aquele que nos traz paz, a verdadeira paz. Por isso eu convido você, criança, e toda a sua família a cantar com muita força. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Mais uma vez. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Vamos repetir, Senhor? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E para terminar. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. O amor de Deus, ele se renova todos os dias sobre nós. E é por isso que nós nos alegramos no Senhor. Quando vier o medo, assim como veio na vida do rei Josafá, porque ele recebeu uma notícia muito triste, que tinham 3 exércitos que iam declarar guerra contra o exército dele, contra o povo dele. Ele ficou com medo, mas ele buscou o Senhor.
Por isso, no momento de dificuldade, a gente sentiu medo, mas o medo não pode dominar a gente. O nosso coração, a nossa mente deve estar sempre conectada com Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nunca se esqueçam disso. E eu dou a sugestão para você fazer um desenho do seu pé, lembrando de uma palavra que é muito especial, que está no livro de Salmos 119, 105. Esse daqui é o desenho do meu pé. Você pode fazer numa folha de rascunho, na folha do caderno, onde você tiver, o que você tiver, você pode fazer o desenho e escrever o versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Eu tenho certeza que Josafá, ele sabia que o que traria conhecimento, o que traria luz para ele tomar a decisão certa estava na palavra de Deus. Por isso a gente tem que buscar a Deus. E você escreve. Se você ainda não sabe escrever, não tem problema, pega a Bíblia e copia, ou pede para alguém escrever para você. Mas faça o desenho, faça esse momento ser muito importante, um momento que a gente memoriza, não só na nossa mente, mas guarda também no nosso coração a palavra do Senhor. Vamos repetir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Uma outra sugestão que eu dou, além de você fazer o desenho do seu pé e escrever este versículo, é você cantar a música: Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cante. E se você quiser ir um pouquinho além, escreva numa folha e coloque na geladeira da sua casa, para você e sua família nunca se esquecer que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. E assim como o rei Josafá, lembra do nome dele, o rei Josafá, venceu a guerra louvando ao Senhor, tenha certeza que quando a gente coloca no Senhor a nossa confiança, Ele responde às nossas orações. Vamos falar com Deus neste momento? Pai Celestial, obrigada porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Muito obrigada por cada criança que está acompanhando esta história, por cada família que está sendo representada. Eu peço uma bênção especial sobre cada lar. Que todo medo, que toda preocupação não faça parte da vida desta família. Que eles coloquem no Senhor toda a ansiedade. Que eles coloquem no Senhor todas as incertezas. E que eles tenham a certeza de que o Senhor ouve as orações. Papai do céu, continue cuidando de cada um de nós. Cuide do pessoal da escola, dos amiguinhos, continue cuidando da igreja, dos pastores, de toda a liderança, das tias da escola dominical, da Semente Ágape, de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa família da fé. Obrigada pelo teu cuidado, que a gente possa permanecer firme na tua presença, aprendendo cada vez mais do Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe o mundo e nos dê cada vez mais sabedoria para colocarmos em prática a tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.